Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, da Agência Espacial Brasileira e do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que mais uma vez, infelizmente, está no centro do noticiário nacional por conta de uma tragédia ocorrida agora no município de São Sebastião. Já são 48 mortos anunciados pela prefeitura local e outros 57 desaparecidos. A gente, lógico, torce para que o maior número de pessoas vivas seja encontrada, mas a essa altura dos acontecimentos, quase uma semana do ocorrido, já fica um pouco mais difícil. A gente precisa ser realista e encarar a questão de frente. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o meteorologista coordenador geral da operação lá do CEMADEM, da sala de crise, que nós estamos mostrando para vocês em imagens nesse momento, doutor Marcelo Cellucci. Doutor, muito bom dia, obrigado por você ter atendido o nosso convite nesse momento tão conturbado aí para vocês. Bom, a gente gostaria de começar perguntando, em vários portais, várias fontes noticiosas estão dizendo que esse volume de 600 milímetros que atingiu a cidade de São Sebastião, litoral norte, foi realmente extraordinário. Como é que a gente pode ter certeza desse volume? Foram vocês do CEMADEM que fizeram essa medição, que auferiram com os pluviômetros de vocês? E o que representa 600 milímetros, né, de chuva num período de tempo aí de algumas horas? Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, muito obrigado pelo convite. Sim, se trata, sem dúvida, de um fenômeno absolutamente extraordinário. A rede do CEMADEM, que é uma rede automática que transmite via celular, é uma rede relativamente nova, tem mais ou menos 10 anos de antiguidade, 10 anos é nada na história. Mas nunca registramos na nossa rede, em nenhum canto do Brasil, um volume de praticamente 700 milímetros em 24 horas. A medida é confiável porque não foi apenas um único pluviômetro que registrou esse valor, sino pluviômetros próximos registraram valores muito parecidos. Bom, a nossa previsão estava indicando que os maiores volumes seriam na região da Baixada Santista, mas na verdade o maior volume, os quase 700 milímetros, foram registrados no município de Bertioga, que é um município que é vizinho da Baixada Santista e São Sebastião. A região mais atingida, né, por uma questão de vulnerabilidade, de pessoas morando na área de encosta, foi justamente a porção do município de São Sebastião, vizinho ao município de Bertioga. Se trata, enfim, de uma região que teve precipitação, né, muito abundante, e a consistência, basicamente, das medidas nos diz que sim, que esse valor é confiável. E para ter uma ideia da magnitude deste evento, nós revisamos também dados históricos do Instituto Nacional de Meteorologia, e nos registros históricos também não aparece nenhum valor, nem sequer próximo, né? Os valores que aparecem mais próximos são da ordem de 400 milímetros e há muitos anos atrás. Então, sim, nós estamos realmente vivenciando novos tempos, né? Novos tempos com fenômenos muito extremos em pouco tempo. Nós podemos juntar ao caso de São Sebastião. No ano passado nós tivemos chuvas muito intensas em Petrópolis, em Angra dos Reis, na Bahia, no Recife. Então, realmente estávamos olhando que dos últimos 10 registros maiores de precipitação dos últimos tempos, 4 deles correspondem ao último ano. Então, isso realmente é um novo normal. Nós estamos diante de um novo normal e isto que nós consideramos hoje extraordinário, na verdade, infelizmente, vai se tornar cada vez mais frequente. Tá filmando, é? Tá filmando. Deixa o outro, parou ali também. Aquele ali deu pau já.
Naquele ali provavelmente deu calço, porque ele parou ali, parou ali. Não pode embalar dele. Vamos primeiro para o nosso telespectador entender como é que foi a linha do tempo dessa ocorrência. Quando que vocês visualizaram aí pelos indicadores que havia risco para o litoral norte, especialmente para São Sebastião, e como é que foi feito esses alertas para a Defesa Civil? Bom, um desastre é a combinação de vários fatores, não é apenas a precipitação, né? Precipitação em uma área vulnerável e provocando impactos como deslizamentos ou inundações. Mas, sem dúvida, sempre começa por detectar a chuva, que é o elemento transversal. Então, na terça-feira, 14, nós já estávamos observando a previsão meteorológica que indicava, pelo menos a partir de alguns modelos que a gente utiliza, indicava a probabilidade alta de ter algum volume de chuva muito elevado na região do litoral. Aí, na quarta-feira, as previsões, inclusive, entraram mais em coerência, né? Digamos, eles apontavam mais claramente que esse cenário poderia se configurar. E então, na quinta-feira, 16, nós já decidimos avisar a Defesa Civil Nacional. Nós temos todo dia um briefing de manhã com eles, e nesse briefing já indicamos a nossa preocupação, inclusive enviamos um texto por escrito e logo a seguir enviamos uma nota técnica. Quando o SEMADEM envia uma nota técnica sobre um evento previsto, significa que o evento realmente é extraordinário. Em função disso, da nota técnica, do texto, a Defesa Civil Nacional, o SENAGE, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, convocou na sexta-feira de manhã uma reunião com as defesas civis dos estados da região sudeste, fundamentalmente com São Paulo. Também participaram Rio de Janeiro e Minas Gerais, pela proximidade, mas o foco foi, sem dúvida, o litoral paulista. E na nossa primeira avaliação, o ponto mais crítico nesse momento era a região da Baixada Santista, era onde os modelos meteorológicos apontavam o maior volume, e a Baixada Santista é uma área muito vulnerável e com um longo histórico de desastres. A chuva maior acabou ocorrendo do lado, no município de Bertioga, mas é um erro muito pequeno do ponto de vista meteorológico. Os modelos indicavam mais ou menos uma chuva de 200 milímetros, foi esse o valor que nós indicamos, mas 200 milímetros é uma chuva com potencial de catástrofe, né? Na região serrana do Rio, há pouco mais de 10 anos, em 2011, o que causou aquela tragédia que matou mais de 1.000 pessoas, foram 200 milímetros de chuva. No ano passado, em Petrópolis, mais ou menos 200 milímetros de chuva, 230. No Recife, ano passado, mesma coisa. Então, 200 milímetros é um volume totalmente compatível com a ocorrência de um desastre. Esse foi o cenário que nós colocamos na sexta-feira de manhã, e já no sábado, nós enviamos alertas específicos. O SEMADEM normalmente envia alertas focados em municípios e indicando qual é o processo que pode ser conduzido a partir dessa chuva, inundação, deslizamentos. Então, esses alertas, pelo fato de indicar já áreas de risco, regiões dentro do município, serem muito mais precisos, costumam sair com horas de antecedência apenas. Então, por isso que nós fizemos todo o trabalho prévio para alertar já 1, 2, 3 dias antes do que podia acontecer. Então, digamos, do ponto de vista do SEMADEM, não dá para fazer melhor, né? Nós avisamos realmente com muita antecedência. E a gente precisa pensar, né, por quê? Por que esse número elevado de mortes? E uma parte da resposta talvez esteja no maior volume de chuva já registrado na região e no país. Essa é parte da resposta. Muita gente passando férias. Na verdade é que se existem 2 dias piores no ano para acontecer esse desastre, um é a virada do ano e outro é carnaval. Então aconteceu no pior momento. Mas depois, né, uma das causas principais, sem dúvida, é a grande vulnerabilidade que tem essa região. Há muita gente morando em áreas de risco. Na verdade, a maior proporção de população está morando em áreas de risco, seja em áreas de encosta ou em baixadas em pequenas planícies. E até em outras entrevistas a gente discutia, né, da omissão do poder público, infelizmente.
Hoje se tenta sempre achar culpados e o dedo parece apontar mais para a Defesa Civil de São Sebastião, que não levou tão a sério o alerta. Eu não acredito que não tenha sido levado a sério. O que acontece é que a Defesa Civil também tem limitações para atender. É um município muito extenso, com uma única estrada, muito sinuosa, muito estreita, na verdade, essa é uma tragédia anunciada, não apenas na região de São Sebastião, sino em todo o litoral de São Paulo e em muitas outras regiões do país, onde nós temos muitas pessoas morando em áreas de encosta e em uma região típica de clima tropical, onde este tipo de chuva, por uma razão ou por outra, se está tornando cada vez mais frequente. Bom dia, pessoal do Grupo Caraguá. Massaguaçu está embaixo d'água. A Marginal virou um lago, a Vala virou um outro lago, a rua Regina Margarete Passos é água, é um lago. E aqui é aquela esquina bonita do lado da Farma Ponte, da Conde, né? Na rotatória da Cocanha. Olha para isso. Virou um lago só. Quem vier para cá vai vir. Óbvio que não temos dados daquela época como temos hoje, mas o litoral norte teve uma incidência, uma ocorrência em 1967 que ganhou proporções aí nacionais e mundiais com diversas vítimas. Será que nós tivemos algo parecido? Eu estou perguntando isso por conta aí dos negacionistas do aquecimento global, de dizerem que isso acontece de tempos em tempos. Será que nós tivemos aquela mesma tempestade de 67 se repetindo nesse momento, doutor Marcelo? Bom, a meteorologia lá naquela época estava absolutamente em fraldas, para não dizer que não tinha nascido ainda. Então, os dados são muito imprecisos, mas até onde eu mesmo consegui pesquisar, a tragédia foi muito parecida, talvez até pior em termos de impactos. Morreram, se estima lá, quase 500 pessoas, mas Caraguatatuba, naquela época, tinha apenas 15 mil habitantes. Era um município rural muito pequeno, e a causa meteorológica foi outra. Não se sabe quanto choveu, na cidade tinha um pluviômetro, aqueles de copo, né, um recipiente basicamente. Esse pluviômetro comportava até 400 milímetros e simplesmente transbordou, ou seja, choveu mais do que 400 milímetros, mas não sabemos qual foi o volume total. Olhando as imagens da época e comparando com as atuais, parece que aquele foi muito pior. Parece que foi muito pior. O que significa que alguma coisa ainda muito pior poderia acontecer. Nós no Semadem trabalhamos com um parâmetro que se chama curvas de intensidade, duração e frequência, ou seja, uma chuva de uma determinada intensidade e por uma determinada duração, com quantos anos ela costuma se repetir. Então, uma chuva destas características, pela nossa curva, teria um período de recorrência de 50 anos, mais ou menos, né, um pouco mais de 50 anos que ocorreu aquele evento. A questão é que essa curva está calibrada com dados históricos, né, dados históricos de 50 e mais anos atrás, e a gente espera, né, pensamos, que justamente devido ao aquecimento global, esse período de 50 anos que hoje aparece, ele vai se encurtar, vai se encurtar. Não está essencialmente correto ajustar essas curvas ou falar em termos de normalidade utilizando séries históricas do passado, porque as séries históricas mais recentes são essencialmente diferentes. E nós já sabemos, né, que o que as mudanças climáticas causam é um aumento não apenas do valor da temperatura, sino da variação da temperatura em torno da média. Eventos quentes, eventos frios. De alguma forma, a situação de São Sebastião foi provocada por um evento frio, uma frente fria muito mais intensa para a época, muito fria para a época. Provocou nevadas, por exemplo, na Argentina em fevereiro. Isso é raríssimo, é raríssimo. Então, justamente essa variabilidade aumentando e a temperatura do ar e do mar aumentando, nos fornecem também a umidade necessária para provocar essas chuvas, né? Para termos chuvas intensas, precisamos muita umidade. E justamente o aumento da temperatura do ar provoca o aumento da umidade.
E esse aumento da umidade não é proporcional ao aumento da temperatura. Em países tropicais, como o Brasil, o incremento da umidade é maior do que o incremento da temperatura, proporcionalmente. E, além disso, a temperatura do mar que fornece mais umidade. E no litoral, sabemos que o mar tem uma influência muito importante. De fato, o vento soprou do mar para o continente. Temos a presença da serra, né, que ajudam também. Então, enfim, esse evento de 67, que foi absolutamente marcante, né, eu acho que, infelizmente, vai continuar se repetindo. Podemos dizer que, de alguma forma, no ano passado, tivemos um caso muito parecido em Angra dos Reis e Ilha Grande. Foi o maior acumulado de precipitação por uma única situação meteorológica. Essa situação meteorológica durou 4 dias. Neste caso, em São Sebastião, menos de um dia. Mas nós tivemos 900 milímetros de chuva, mais de 900 milímetros. Eu acho que esqueci de responder. O que significa 900, 600? Bom, além de ser o maior volume da história, 900 milímetros corresponde a uma lâmina contínua de água, como se fosse uma piscina, de 90 centímetros de altura. No caso de São Sebastião, 70 centímetros de altura. Imagina tudo isso acumulado, por exemplo, em um único ponto, causou inundações muito graves, ou indo para o subsolo de uma vez em poucas horas. Isso causou o rompimento do solo e, por isso, os deslizamentos de terra, né? 700 milímetros são 700 litros de água em 1 metro quadrado. Então, é realmente um volume absurdo, né? Poucas vezes registradas, talvez, no mundo. A gente não fez essa pesquisa, mas não deve ter muitos casos de chuva acima de 700 milímetros em 24 horas. Estão tirando o pessoal de barco aqui no Getuba. Lá no fundo, lá, a informação do rapaz aqui que está mais de 1 metro. Ó, os carros lá. O senhor falou sobre a questão aí da busca por culpados. Isso normalmente acontece quando tem a tragédia. A prevenção acaba ficando um pouco de lado. E nós temos claramente 2 pontas. O CEMADEM usando ciência para produzir o alerta. E a Defesa Civil trabalhando já na ponta final, na consequência, na possível remoção de moradores. Esse caminho é que fica um pouco nebuloso. Para quem não sabe, o CEMADEM não alerta diretamente a população, não tem alerta disponível no site, nada. Ele manda um alerta para a Defesa Civil Nacional, né, para os gestores de crises nacionais, e que depois repassam isso às defesas civis estaduais e municipais. A gente estava conversando com o Dr. Marengo na semana retrasada e ele disse que, por vezes, essa questão da defesa civil ser estadual e não ser a federal, e isso acaba, né, atrapalhando um pouco. O senhor mesmo falou, o alerta foi emitido na quarta, vai ter uma reunião na sexta, e depois, no sábado, é que foi se alertar a defesa civil do município. Está faltando entender que agora nós temos um estado diferente de alerta, e quando o CEMADEM emite um alerta, há a possibilidade de um caso extremo acontecer, como vem acontecendo nos últimos anos. Falta um botão vermelho para alguém apertar e disparar uma sirene e as pessoas saírem correndo, como agora tem em Petrópolis, depois exatamente do incidente lá do ano passado. O que, na opinião de vocês que fazem aí a primeira parte da pesquisa científica em torno disso, está faltando para que a ponta final tenha digamos assim, uma resposta mais rápida a esses alertas, uma resposta mais rápida e mais assertiva a esses alertas que vocês produzem? Perfeito. Bom, eu acho que o sistema até está bem desenhado, né? Como funciona o sistema? O CEMADEM é um órgão técnico, científico, né? Parceiro, irmão do Ministério do INPE. Então, nós aqui fazemos ciência, as ciências envolvidas nos desastres, meteorologia, hidrologia, geodinâmica, ciências sociais. Então, a missão do CEMADEM é entregar à Defesa Civil o melhor alerta possível. O CEMADEM não faz gestão de risco.
Até existem leis sobre isso, né? E a legislação diz que a gestão do risco corresponde ao município, é responsabilidade do município. Então, a esfera federal, o Senad e até a estadual coordenam essa preparação. O que deveria ser feito, né? Nós conversamos com o nosso parceiro federal, que é o Senad. Senad, como órgão federal, convoca a Defesa Civil do Estado. A Defesa Civil toma atitudes, né? Por exemplo, foram divulgados vídeos, foi publicado no Twitter, nas redes sociais, houve notícias aqui na região de que ia chover muito no litoral. Esse é um pouco o papel da Defesa Civil do Estado. E aí, obviamente, informar aos municípios da região do que poderia acontecer. A questão, eu acho, mais frágil, talvez, está no município. O município deve ter o que se chama um plano de contingência. O plano de contingência é exatamente o que se deve fazer nesses momentos de crise. E esse plano de contingência não é uma coisa que se faz em 5 minutos com a chuva caindo na cabeça. É uma coisa que se planeja, talvez, ao longo de anos. Mas, para isso, também, a Defesa Civil precisa ter uma certa estrutura, né? Então, há limitações, e talvez as maiores limitações estejam, sim, na Defesa Civil dos municípios, que normalmente tem pouca gente, pouca estrutura. Não existe hoje no Brasil, até onde eu sei, uma carreira de agente de defesa civil. Então, na verdade, não existe um especialista em defesa civil. Normalmente, os agentes de defesa civil são bombeiros ou são policiais, mas a carreira de defesa civil não existe. Há muitos voluntários, por exemplo, e às vezes falta, sim, não sei se é o caso de São Sebastião, não conheço, mas às vezes falta indicação de rotas de fuga, de lugares seguros, de abrigos, porque nesse momento é muito importante, primeiro, dar o alarme, né? O alarme pode ser um SMS, pode ser uma sirene. São Sebastião, entendo, utiliza sistema de SMS, avisa a população. Tá, mas e a população vai para onde, né? De noite, chovendo, talvez as ruas já estão tomadas por lama ou por água. Se a pessoa não conhece bem, se não foi feito um simulado prévio, por exemplo, é muito difícil saber, se torna um caos. Então, esse é o papel que precisa ser feito. Mas insisto também num ponto, né? A Defesa Civil tenta mitigar os impactos decorrentes de dezenas de anos, de décadas de ausência do poder público, né? Que deixou construir moradias em áreas onde não se deve. E quando eu digo moradias, não estou me referindo apenas a pessoas pobres que tomam um terreno e construem uma casa. Existem casas de altíssimo padrão, construídas em beiras de estrada, em costas com maravilhosas vistas para o mar, mas construídas em áreas com uma declividade que não deveria ser permitida, e primeiro desmatando a floresta, que é muito importante para segurar os deslizamentos de terra. Primeiro se desmata e depois se construi. Então, a maioria dos deslizamentos foram por áreas onde houve algum tipo de intervenção humana, seja para a construção da própria estrada ou porque tinha bairros construídos. Deslizamentos em costas naturais são muito mais raros, muito mais raros. Então, é um problema realmente complexo, né? Um problema muito complexo que passa, talvez, num curto prazo, por revisar esses planos de contingência, ver se dá para fazer coisa melhor. Será que se instalar sirenes melhoraria, sinalizar melhor as rotas de fuga, informar melhor as rotas de fuga, educar as pessoas para que eles tenham consciência de que estão morando numa área de risco e que então precisam ficar atentos e cada vez mais atentos. Mas também passa por uma ação de reordenamento urbano, que é um processo longo, complicado, mas que precisa ser feito. Senão a gente vai ter este problema cada vez com mais frequência. Olha a cachoeira de toque grande. Você tem que filmar onde a água está caindo. Acabou por tudo. Ali assim, ó, buraco. Aí você não está filmando o buraco aonde fez a cratera.
Bom, doutor, e como é que está a situação nesse momento na sala de crise? Quando a gente esteve aí há 2 semanas, vocês estavam no vermelho, ninguém podia nem entrar. Existe algum movimento aí, alguma frente fria se aproximando? Tem alguma área em que vocês estejam mais preocupados com uma ocorrência próxima? Neste momento, a situação da sala de situação continua no vermelho, né? Porque nós estamos olhando com muito cuidado a região do litoral, e isso é porque qualquer chuva agora, nesta situação, pode causar novos deslizamentos. Então, a situação, em geral, está melhor, no sentido de que não temos previsão de grandes volumes de chuva, não há nenhum sistema meteorológico organizado na região, não há nenhuma grande ameaça. Mas nós temos uma situação agora típica do verão, de ter pancadas de chuva na região, e uma pancada até não muito intensa, se cair exatamente nos pontos que estão mais instáveis, né, onde as pessoas da Defesa Civil estão trabalhando, poderia causar novos deslizamentos, e isso colocaria em risco a vida das pessoas. Então, nós estamos seguindo com muita atenção a evolução a partir dos nossos radares, vendo se existe alguma possibilidade de alguma pancada mais intensa se aproximando. De fato, há 2 dias atrás, voltou a chover relativamente forte, exatamente na área mais atingida aí de Juqueí, Barra do Saí, Barra do Una, tivemos pancadas. Felizmente não aconteceu nada grave, mas esse é o grande perigo. Se nos próximos 2 ou 3 dias não houver chuvas muito intensas, aí já começa a ficar um pouco mais tranquila a situação, porque aquela umidade da chuva vai percolando, né? Vai se afundando no solo e vai deixando as camadas superficiais pelo menos mais secas e o solo um pouco mais estável. Então, é fundamental estes dias após a tragédia não ter grandes precipitações. Precipitação em forma de pancada, sabemos, né, como ocorre, pode ser muito intensa num ponto, não chove em outro ponto próximo, não temos como saber de antemão exatamente onde irá chover, então por isso precisamos continuar vigiando com muita atenção. Tá certo, quero agradecer demais a participação do Dr. Marcelo Cellucci aqui no nosso programa, coordenador geral lá da operação do CEMADEM. A gente deseja sorte aí para vocês no trabalho sempre competente que vocês fazem, e a gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência você fica com a cerimônia oficial do INPE pelo aniversário de 30 anos em órbita do primeiro satélite brasileiro, o SCD-1. É um instante só, não saia daí. No último dia 15, o INPE realizou uma cerimônia oficial para comemorar os 30 anos de funcionamento do satélite de coleta de dados SCD-1, o primeiro satélite totalmente projetado, construído e que até hoje está em operação no Brasil. A cerimônia aconteceu no prédio da Coordenação de Rastreio, Controle e Recepção de Satélites e reuniu alguns funcionários e ex-funcionários que participaram do desenvolvimento do equipamento. Novamente, bem-vindos então ao Centro de Controle, é uma oportunidade recebê-los aqui, né? Então eu vou falar rapidamente, principalmente numa data como essa, comemorativa aí de 30 anos de lançamento, e eu estive aqui no lançamento, então é uma oportunidade ímpar realmente estar vivendo isso aqui com vocês novamente. Eu vou falar rapidamente aqui do centro, porque tem colegas aqui que não são aqui do INPE, mas também tem colegas do INPE que às vezes não tiveram ainda a oportunidade de estar aqui. A data oficial de lançamento é 9 de fevereiro de 1993, quando o SCD-1 foi colocado em órbita a partir do Kennedy Space Center, nos Estados Unidos, com o lançador Pegasus. A data da cerimônia acabou sendo postergada por conta de uma tentativa de trazer a nova ministra de CIT, Luciana Santos. Na nova data, o horário foi escolhido para coincidir com uma das passagens do satélite sobre o país, para demonstrar que o equipamento continua funcionando, mesmo com alguns componentes já fora de operação. Chegando agora? Pessoal, começou a chegar os dados aqui, se vocês quiserem ir passando, quem não conhece aqui, ó, chegando dados de tempo real do satélite, veja que ele está na visibilidade, ele está realmente em tempo real
Chega, por favor, fique à vontade lá, quem não conhece o centro aí. Levando em consideração o mapa mundi, a gente tem Cuiabá e Alcântara ali, a CBA e a ALC. Aquela circunferência mostra a visibilidade da estação, né? Então, praticamente, Cuiabá cobre todo o Brasil. E vocês viram, o SCD-1, ó, quando ele entrou na visibilidade de Cuiabá, a gente estava falando aqui, automaticamente começou a chegar dados lá. Isso mostra a precisão e o cálculo matemático que tem que estar por trás de tudo isso, né? Porque ele está a 28 mil km por hora, a 750 km de altura, e a precisão matemática chegou aqui, recebe dado ali em tempo real. Então a gente recebe dele a cada 1 segundo 2 frames, 2 informações, que na verdade a gente chama de telemetria, e que dá o estado, vamos dizer assim, de como ele está funcionando, a saúde dele interna, como é que está o painel, a temperatura, voltagem, etc. e tal, de determinado circuito. O SCD-1 em particular, a bateria dele não funciona mais. Né? Já 30 anos, você vê, o nosso carro, a nossa bateria costuma funcionar só 4 e a gente ainda reclama. Dele estragou com uns 25 anos, mais ou menos. Aí. Então estragou, mas mesmo assim, quando ele passa sobre os... E quando ele está visível para o sol, ou seja, incidindo raios solares, carrega e ele ainda continua a armazenar os dados do Procode. E esses dados do Procode são os dados de carga útil, são dados meteorológicos, umidade relativa do ar, velocidade do vento, etc. e tal. Eles chegam em Cuiabá, como foi mostrado ali, e vão direto para Natal. Natal, que é o centro de processamento de dados de missão do SCD-1. Né? Essas informações são utilizadas em diversas aplicações, como previsão numérica de tempo, clima, estudos sobre correntes oceânicas, marés, química da atmosfera, planejamento agrícola, entre outras. Durante a cerimônia, o diretor do INPE, Clésio Dinardim, destacou a longevidade do equipamento e aproveitou para homenagear alguns dos funcionários envolvidos. A equipe fez um trabalho fantástico, continua funcionando, continua coletando dados, nós continuamos trabalhando junto com o IMET, coletando dados de estações de recepção, todo o Brasil, e deixou um legado. É o primeiro satélite, deixou um legado tecnológico. Ele permitiu a gente subir em cima dos ombros e avançar para a Amazônia 1, que é um de 3 eixos. Outro satélite, esse também primeira vez nacional de 3 eixos, 100% nacional. Mesma coisa, mostrando a capacidade que nós tínhamos, continuamos tendo. Isso é bom. O SCD-1 também não deixou uma história da carga útil passar. Nós tivemos evoluções. Recentemente, nós trabalhamos com a Universidade lá de Natal, pessoal de Fortaleza e outras universidades envolvidas em pequenos satélites, desenvolvendo transponder, porque ainda é importante. Agora nós temos a divisão de pequenos satélites, que está a cargo do nosso estagiário, que soldou a útil do SCD-1, né? Que está levantando o TRL desse novo transponder, nova tecnologia que foi desenvolvida para a CubeSat, para que todos os satélites que o INPE lance no futuro tenham um transponder para atender a Agência Nacional de Águas, para atender o IMET, para atender as demandas nacionais, sempre compromissado com o nosso país. Eu não estava aqui, eu confesso, e a minha função hoje é bater palma para vocês. A minha função hoje é agradecer o que vocês fizeram, porque hoje o INPE é o que é, porque vocês deram os primeiros passos. Então é com muito orgulho que eu agradeço. Vou pedir para outra pessoa vir falar um pouquinho mais da história, que tem mais propriedade para fazer isso, mas antes eu vou pedir um grande aplauso para quem trabalhou e para quem está trabalhando até hoje. Entre os citados, 2 que participaram da construção do SCD-1 como estagiários e que construíram suas carreiras de pesquisa no INPE posteriormente. É o original, é? Ah, vai, ganhou a lei. Fiquei muito lisonjeado com a homenagem. É claro que teve centenas de colegas que trabalharam, muitos dos quais
desenvolveram a mesma atividade que eu, que era montar as placas. E no começo, bom, a lembrança que eu trago é que no começo era tudo mais difícil, vamos dizer assim, porque era uma fase de aprendizado também, o INPE estava aprendendo a fazer satélites, isso é verdade, na época do SCD. E na questão de montagem, nós estávamos desenvolvendo todo um processo de montagem, como montava, como era a inspeção, como é que era a questão da qualidade, né? Então isso era um requisito muito forte para o desenvolvimento dos equipamentos. Então foi uma época de grande aprendizado para o INPE e que culminou, né, com o lançamento em 93 do SCD-1 e que hoje aí a gente comemora, embora os satélites estejam operando de uma maneira degradada, como já foi explicado, as baterias hoje já não funcionam há mais de 30 anos, mas ainda continua quando em eclipse, em sunlight, quando o Sol ilumina as células solares, os seus painéis solares, ele continua ainda provendo o serviço de coleta de dados e transmissão para as estações. Então isso é um fruto de um trabalho feito no passado, eu diria com muito cuidado, com muita qualidade, né? E que hoje a gente vê o resultado até agora funcionando. Isso trouxe um legado para o INPE que possibilitou o desenvolvimento de outros projetos, como é o caso do CIBERS, o caso do Amazônia e outros projetos que também foram desenvolvidos no setor espacial aqui dentro do INPE. Eu era membro da equipe de garantia da qualidade da fabricação eletrônica. Eu trabalhava no prédio Sensores, na área limpa do prédio Sensores. E eu cheguei a dar treinamento também para manufatura eletrônica. E naquela ocasião, vários técnicos do INPE, que hoje são chefes, coordenadores, montavam placas eletrônicas. E eu entrei na equipe, recém-formado, né? Logo que eu formei no ITA, vim trabalhar aqui. Entrei na equipe para garantia da qualidade, fazendo inspeção das soldas nas placas eletrônicas do satélite. Alguma vez naquela época você imaginou que você estaria numa cerimônia de celebração de 30 anos do satélite em órbita, já com um cargo, né, no INPE, trabalhou em diversos outros satélites depois, no LIT. Você imaginava essa trajetória toda, não? Não imaginava essa trajetória, né? E a gente é muito grato por tudo que aconteceu, por todas as recompensas que a gente recebeu. E ter essa lembrança hoje de receber essa homenagem é muito gratificante, né? E motiva a gente a continuar. Você que já fez inspeção de satélite, até satélite argentino aqui no LIT, o que significa um satélite previsto para durar 1 ano, 5, chegar a durar 30? Vocês exageraram na qualidade com medo dele não funcionar? Como é que foi isso? Significa que tinha que dar certo, não podia falhar. Essa era a nossa atitude. E foi por isso que nós temos hoje esse sucesso, considero um sucesso. Além deles, a cerimônia também homenageou o ex-gerente do projeto do SCD-1, Carlos Eduardo Santana, tido por muitos como o pai do primeiro satélite brasileiro. Quando nós recebemos a especificação do satélite, era para durar 1 ano. Então, o que aconteceu? O pessoal que estava calculando esse tempo de vida fez o cálculo baseado nas correntes de Foucault, que ia amortecer essa rotação, e falaram para a gente, 6 meses. Aí, tocou o medo do pessoal. Aí nós falamos, olha, vai ficar muito feio a gente falar que um satélite para 6 meses. Vamos falar que é 1 ano. E foi, né? E foi indo, o satélite foi projetado e todo mundo do grupo de sistema sabia que era 6 meses. Não, vai morrer, ele vai ficar bobo e vai cair. Vai perder, aí vai esquentar, vai queimar tudo. Eu estava com essa ideia, né? Aí eu tenho um vizinho que ele é o papa das equações de Maxwell, ele sabe tudo. Ele chama Gerson Ludwig, do INPE também, sim. Né, do plasma. Aí eu falei, ô Gerson, calcular isso aqui, eu vejo outros satélites espinados e dura muito mais. Você pode conferir? Aí o Gerson fez as contas e falou, olha, está dando décadas. O que mostra que o Gerson é bom também, né? Mas pode ser que eu calculei errado, porque a corrente de Foucault vai depender muito do tipo de junção, parafuso e tal. Aí
eu falei, bom, eu vou confiar mais no pessoal aí que levou em consideração o campo magnético da Terra, exato, em órbita, real time. Mas foi isso, eu sabia desde aquela época que o Gerson não ia errar. Mas realmente foi um erro de cálculo, um erro que saiu para o bem, mas é um erro de cálculo. Mas, de qualquer forma, atesta a qualidade da engenharia do INPE, que conseguiu fazer um satélite que consegue funcionar depois de 30 anos, o que é raríssimo. A gente conta nos dedos os satélites de outros países desenvolvidos que chegam a durar 10 anos, né? Ou 15 anos. 15 anos tem muitos, mas mais do que isso é difícil. Depois que eu saí do INPE, eu não saí da área espacial, né? Eu fui para a agência espacial, fui diretor de programas espaciais lá. Depois eu fui para a Visiona Espacial, aí da Embraer, e fui dirigir um projeto lá na França de construção do SGDC, um satélite de telecomunicações geoestacionário, que foi lançado em 2016. E eu continuei trabalhando na Visiona até 2020, quando por motivos de saúde, eu tive que abandonar. Então eu estou fora há pouco tempo. Mas o INPE é minha alma mater e eu sinto uma saudade incrível. E eu só sinto que quando venho aqui, vejo que não é mais aquela ebulição que tínhamos no passado, quando a gente estava envolvido em vários programas de satélites ao mesmo tempo, com a NASA, com a China, com a França, com os Estados Unidos. E hoje está mais amenizado esse tipo de coisa. Mário Saturno, que ainda trabalha no INPE, foi responsável na época por improvisar um sistema para receber os primeiros dados do satélite SCD-1. Ele lembra com orgulho daqueles tempos heróicos do Programa Espacial Brasileiro. É que existia em Cuiabá o que a gente vamos chamar assim, um sistema profissional desenvolvido ao longo dos anos e que estava operacional. O que nós fizemos em Alcântara foi um improviso por um motivo. Quando o satélite ele era lançado, ele demoraria 3 órbitas em torno da Terra para passar em Alcântara. O Santana ele achou que seria muito tempo sem saber se o satélite estava vivo, e então ele julgava muito importante que essa base de Alcântara funcionasse e a gente soubesse o estado do satélite, para não ser pego de surpresa quando ele chegasse em Alcântara. E foi um momento muito feliz, muita alegria, todo mundo tem foto, né? Tinha um colega lá que tirou fotografias e tirou umas fotos de nós muito preocupados no início e depois muito felizes pelo acontecido. Com um detalhe, logo depois da primeira passagem o ar-condicionado quebrou. Então, a partir daquele momento, nós lá fora estava 45 graus e nós lá dentro estávamos a mais de 55 graus. Então, assim, e os equipamentos foram pifando e a gente tinha que dar manutenção. Foi uma situação bastante difícil. Mas nós conseguimos no dia seguinte que o chefe lá da base, eu não lembro o nome do coronel lá, ele nos emprestasse um ar-condicionado depois, esses portáteis, né? Para aqueles que imaginam que a durabilidade do SCD-1 possa ser aproveitada de alguma forma em novos projetos, um aviso: o tempo passou e aquela tecnologia não volta mais. Não, eu acho que o principal é o conhecimento que ficou aqui. Esse conhecimento é que é reutilizado. E esse conhecimento é que direcionou todo o progresso que nós tivemos a partir daquela época. Esse é o reuso importante. E o que fica, esse é o legado, inclusive para a nossa indústria. Bom, na verdade, o que fica é a função, né? A função de coleta de dados que a gente avaliou e sabemos que é muito importante. Um país continental como o Brasil, você ter um sistema de coleta de dados é extremamente importante. Todo o conceito de transmissão dos dados através das PCDs, as variáveis ambientais sendo coletadas e transmitidas pelo satélite, esse processo de recepção das estações, a distribuição, quer dizer, tudo isso é um legado que veio, né? Porque o satélite em si, ele é um meio de você fazer com que os dados, no caso, coleta de dados, sejam coletados da superfície do Brasil, né, do território brasileiro, e transmitido num ponto para ser distribuído depois para o usuário. Então, todo esse conceito permanece.
né? A importância permanece, o conceito permanece. O que hoje nós podemos fazer é ter satélites menores e mais baratos, né, vamos dizer assim, que permita trabalhar através de uma constelação. Mas a ideia, o conceito, a operacionalidade permanece como foi feito na década de 90 com o lançamento do SCD. Terceiro bloco, e o programa Brasil Consciência traz agora informações sobre o futuro dos satélites brasileiros. Durante a cerimônia de comemoração pelos 30 anos do lançamento do SCD-1, o diretor do INPE, Clésio Dinardim, anunciou que deve fazer uma proposta ao Ministério de Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento do satélite Ciber 6, antes mesmo do Ciber 5, por conta da tecnologia empregada. No meio de janeiro, digamos um mês atrás, ao assumir, a ministra Luciana Santos, no seu discurso de posse, disse que pretende retomar o programa Ciber com o Ciber 5 e 6. Concomitantemente, a gente tem a FINEP finalizando uma chamada pública à iniciativa privada para a construção de um satélite de sensoriamento remoto de alta precisão de até 500 quilos. Isso não é conflitante? Vai acabar sendo uma coisa... esse satélite privado vai acabar ocupando o lugar de alguma Amazônia, ou o Amazônia vai ser esse satélite particular? O que o senhor tem de informação sobre a continuidade desses projetos até o momento? Olha, os fatos estão colocados. Foi feita uma chamada pela FINEP, existem ganhadores, existem concorrentes, existem ganhadores e tem um satélite de alta resolução, em princípio de alta resolução, para sensoriamento remoto sendo construído. Parabéns! O Estado brasileiro precisa de indústrias no setor espacial para dar empregos de qualidade para todos os cidadãos. É assim que funciona a economia. Ninguém pode ser contra isso. Por outro lado, o papel do INPE é fazer pesquisa na área espacial. O nome já deixa muito bem claro isso, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. O nosso objetivo, princípio, não é ser uma fábrica de satélites. O nosso objetivo principal é desenvolver a indústria nacional. Então, se o INPE puder desenvolver a indústria nacional e a indústria nacional for pujante e der emprego de qualidade para os brasileiros, para as pessoas que moram em São José, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso, Porto Alegre, Belo Horizonte, Natal, Belém, ótimo! Porque a função do Ministério é dar emprego de qualidade e a função do INPE é apoiar as decisões do Ministério. Nós tínhamos um governo que tinha uma visão, o INPE, como unidade de Estado, fazia o seu papel de Estado e, obviamente, apoiava as decisões do governo que estava em vigente. Hoje temos um outro governo que tem uma visão um pouco diferente do governo anterior. O INPE, como função de Estado, vai cumprir a sua missão e vai apoiar as decisões do governo. Se a ministra disse que nós vamos ter o Ciber 6 e 5, então vamos atender a ministra, como eu já disse várias vezes no passado. Nunca tive razões para desacreditar um ministro e não tenho nenhuma razão para desacreditar essa ministra. Se ela acha que essa é a prioridade será dada. É assim que tem que ser. Agora, nossa função é desenvolver satélites. E por isso que você preste atenção no que eu falei, Ciber 6 e 5 e não 5 e 6. Porque 6 é um satélite SAR. E isso o INPE não fez ainda. Isso é um desafio tecnológico que compete a um instituto de pesquisa. E isso é o que nós gostaríamos de fazer primeiro, porque atende também o monitoramento da Amazônia, porque aí resolve o problema da cobertura de nuvens. Então nós poderíamos inclusive pensar num satélite SAR de órbita equatorial. Aumenta a revisita e não tem problema de nuvens. Veja que beleza, nós vamos aumentar a qualidade e a quantidade de informação sobre a Amazônia. Que agora eu vou fazer referência a um discurso do presidente Lula. O presidente Lula disse, nosso governo será um governo engajado e ecologicamente correto. Não foi isso com outras palavras que ele falou? Com as palavras que ele usa? Eu estou traduzindo para a minha versão. Então, que melhor maneira de fazer isso que com um satélite de órbita, um satélite de órbita equatorial,
ISAR. Olha, atendemos a observação da Terra e geoinformática, uma das divisões que temos aqui. Atendemos a divisão de vulnerabilidade, a DIAV. Podemos colocar o transponder, que é um transponder evoluindo do SCD-1, que está fazendo aniversário hoje, e de 30 anos aí. Hoje não, semana passada, estamos celebrando aniversário, não é? E avançamos como temos que avançar na pesquisa. E quando tivermos a plataforma e o sistema maduro, entregar para a indústria, para que a indústria brasileira possa fazer vários e vários e vários. Então eu não vejo com maus olhos a indústria fazer satélite. Assim como eu não vejo com maus olhos a ministra dizer isso. São duas coisas absolutamente boas. A indústria nacional recebendo demandas para desenvolver e o INPE recebendo demandas para pesquisar e desenvolver. Isso é bom. Eu vejo com bons olhos, não vejo com incoerência em nenhuma das chamadas. Para o diretor, a modificação daria uma vantagem competitiva ao satélite brasileiro. Vou fazer referência ao que o Maurício falou aqui no aniversário. Ele citou o satélite Cibers e falou que o Cibers e o Amazônia têm órbita solar síncrona. Ele tem uma órbita polar, que significa que ele vem do Polo Norte para o Polo Sul e no outro lado ele sobe do Polo Sul ao Polo Norte e assim vai, dependendo de quem está no lado anoitecer e quem está no lado amanhecer da Terra. O satélite que se propõe, e esse satélite ele tem uma volta completa na Terra a cada 100 minutos, o Amazonião. Só que para voltar no mesmo ponto, ele leva 5 dias, porque a Terra, além de ser redonda, e eu insisto nisso, confiemos na ciência, ela gira. E ao girar, o satélite vai fazendo as suas órbitas e vai percorrendo. Para voltar no mesmo ponto, leva 5 dias. Um satélite de órbita equatorial, ele em tese, se for na mesma altitude do Amazônia ou próximo, vai levar em torno de 2 horas, 1 hora e meia, para fazer uma órbita, em 100 minutos, 90 minutos, 110 minutos, para fazer uma órbita. Se ele for um satélite SAR, ele não tem problema com a umidade suspensa no ar, que essencialmente é causada por nuvens, principalmente. E aí ele consegue enxergar, ele não depende da luminosidade da Terra. E com essa órbita de cada 100 minutos, ele tem mais tempo de revisita, o tempo de revisita aumenta. Esse é o ponto, essa é a grande vantagem de um satélite de órbita equatorial. É isso que eu gostaria de defender, se eu puder conversar e apresentar essas propostas nos fóruns adequados. O novo governo prepara uma viagem para a China no próximo mês. Veja agora o momento histórico da cerimônia em que foi anunciado o reajuste para os bolsistas pesquisadores do Brasil. Euclides da Cunha, importante literato do modernismo brasileiro, ele falava que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, porque ali nas condições mais adversas, o sertanejo consegue sobreviver. E a gente pode, sem sombra de dúvida nenhuma, dizer que o cientista brasileiro é, antes de tudo, um forte, porque apesar de todas as condições adversas, negacionismo, perseguição política e ideológica, desmonte do Parque Nacional de Ciência e Tecnologia e desmonte das universidades, nós produzimos ciência da mais alta qualidade. Exemplo explícito disso foi o sequenciamento do genoma do coronavírus por uma brasileira, negra e nordestina, a doutora Jaqueline Góes, que inclusive está aqui presente nesse auditório. Assumimos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, retomamos os diálogos, ou o diálogo, melhor dizendo, com as comunidades científica e acadêmica e buscamos recuperar o protagonismo do Ministério como formulador das políticas públicas de ciência e do seu papel de indutor do desenvolvimento tecnológico do país. Estamos fazendo isso em articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, empresas públicas e privadas, universidades e comunidade científica. São pouco mais de 40 dias e nós já tivemos audiências com 96 instituições dessa natureza.
Implementamos um conjunto de medidas com o objetivo de fazer o resgate da ciência e da capacidade científica do país. São ações emergenciais, como essas que estamos anunciando hoje, mas também estratégicas, alinhadas aos princípios e diretrizes do governo do presidente Lula. Estamos mobilizando os diversos instrumentos de apoio ao fomento que dispomos e as parcerias com empresas e instituições na construção e na implementação de projetos estruturantes e no desenvolvimento de soluções para os problemas nacionais. Neste governo, a ciência será tratada como política de Estado. Eu queria apenas dizer para vocês que eu nunca pensei que um país pudesse retroceder em todas as áreas da economia à educação, do trabalho ao investimento. Esse país sofreu um retrocesso que eu diria que nunca antes na história do Brasil tinha acontecido isso. Você tinha governo que não fazia as coisas, o país não andava. Mas nós tivemos um governo que destruiu parte daquilo que já estava construído. E que as coisas não aconteciam, apesar da quantidade de mentiras contadas todo dia pelas redes sociais e pelos meios de comunicação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, eu fui à cidade de Maruí, dar início à reconstrução da ligação do estado de Sergipe com a Bahia. E lá eu fiquei sabendo que só no ano de 2023, o nosso governo vai investir mais em infraestrutura do que o ex investiu em 4 anos. Em 4 anos, ele utilizou 20 bilhões e nós, em apenas um ano, vamos investir 23 bilhões de reais. Ontem, é importante a gente saber, sabe, que país a gente herdou. Que país a gente herdou? Um país, sabe, que faz 7 anos que não aumenta a merenda escolar. 7 anos que não se aumenta a merenda escolar nesse país. 10 anos de reajuste de bolsa, sabe, para os estudantes brasileiros, para os pesquisadores brasileiros. Ou seja, um país que foi semi-destruído na área da cultura, que foi semi-destruído na área da educação, que foi semi-destruído na área do emprego, porque trabalho intermitente, bico e biscate não é trabalho. Trabalho é aquele que o trabalhador, além de ter o seu salário, tem seguridade social, para que em momento de incertezas ele possa ter a garantia do Estado brasileiro. Eu acho que o mês que vem nós vamos começar a viajar pelo Brasil para tentar recuperar as escolas técnicas que não foram inauguradas, os institutos federais que não foram inaugurados e fazer as coisas novas que precisam ser feitas. Ou seja, porque eu disse na minha campanha que educação, saúde e emprego eram 3 coisas que nós deveríamos colocar como prioridade máxima nossa, porque sem essas 3 coisas o país não vai para frente. Por isso, parabéns a vocês, cientistas brasileiros que lutaram tanto para esse momento acontecer, parabéns aos estudantes que brigaram tanto para esse momento acontecer, e parabéns, Luciano e Camilo, por você ter tido a competência de, em tão curto prazo, já preparar o programa de reparação do estrago na educação que foi feito no governo anterior. Então, parabéns a todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.